Olá a todos, estamos de volta aqui ao Parlamento Europeu, a testemunhar também a sessão plenária e a dar a conhecer, como sempre, os eurodeputados portugueses. Comigo, Sara Cerdas, eurodeputada eleita pelo Partido Socialista. Muito bem-vinda, Sara. Obrigada. Sara, tu nasceste na Madeira, cresceste na Madeira. O que é que a União Europeia deu à Madeira? Olha, eu costumo usar uma história muito engraçada que era, eu sou de uma família muito grande e quando eu era miúda, bebê, 2, 3 anos, eu enjoava muito a andar de carro e nós para chegar ao outro lado da ilha demorávamos 4, 5 horas. E mal entramos na União Europeia e depois fruto de toda essa integração, agora chegamos ao Porto Muniz em menos de uma hora. Portanto, para mim, enquanto criança, foi essa transformação, as acessibilidades, as infraestruturas. Depois, quando fui mais adulta, digamos, da minha formação, foi a capacidade de ir, por exemplo, estudar lá fora e fui para a Suécia, por exemplo, fazer um mestrado e não tive que pagar propinas porque fazia parte, porque era da União Europeia e isso foi uma grande ajuda. A propina na altura estava nos 10.000 euros e tive a oportunidade de ter o mestrado e por não ser da União Europeia tive essa vantagem. Portanto, sendo da Madeira também foi uma mais-valia porque eu não tive a oportunidade de fazer Erasmus porque era sempre complicado onde deixar as coisas, como é que era com a renda da casa em Lisboa, mas pronto, foi essa a minha oportunidade de estudar no estrangeiro. E até que ponto, sendo também a Madeira, que tal como os Açores, um território ultraperiférico, há necessidade de, dentro desta igualdade que a União promove, também ter em considerações territórios que, pelas suas características, necessitam de mais apoio? Sim, a Madeira e os Açores são regiões ultraperiféricas que estão consagradas no artigo 349 dos Tratados de Funcionamento da União Europeia. Isto é muito importante, porquê? Porque nós temos características, especificidades únicas e contemplar estas mesmas características únicas nos tratados e aquilo que damos ao projeto europeu é muito importante e fazer valer estas derrogações que ao fim e ao cabo é nivelar também para aquilo que é a convergência ao fim e ao cabo com a restante União Europeia. Nós temos um estudo mais recente sobre a coesão das regiões ultraperiféricas, como é a Madeira, os Açores, Canárias, depois mais outras 6 regiões francesas. Ainda estamos longe daquela que é a convergência europeia, a coesão e a importância também de trabalharmos por termos esta especificidade garantida nos mais diversos relatórios. A última grande batalha, por exemplo, foi no regulamento de tratamento de águas residuais, em que precisávamos de uma derrogação específica de forma a não ter que pagar duplamente por termos uma nova estação de tratamento de águas residuais devido às contingências do Funchal, por exemplo. Nós, nas nossas várias entrevistas a deputados e eurodeputados, falam-nos sempre de um momento que acaba por ser um sobressalto cívico. Às vezes é um momento, outras vezes é um período mais prolongado. Na tua vida tiveste aquele momento que sentiste que começaste a interessar por política, por algumas eleições, conversas que tinhas em casa? Tens também a particularidade do teu pai ser da Costa Rica. Sim, os meus pais estudaram no estrangeiro, a minha mãe estudou no estrangeiro fruto de ter essa oportunidade na ex-União Soviética, em Kharkiv, que agora está nas notícias pelas piores razões. O meu pai escolheu o sítio mais longe de Costa Rica, a experiência mais diferente para ele. Ele fez um doutoramento, a minha mãe mestrado, conheceram-se lá e depois escolheram Portugal. E as discussões políticas sempre foram muito presentes em casa. Não políticas partidárias, mas políticas daquilo que afeta todo o nosso dia-a-dia, porque ao fim e ao cabo a política é exatamente isso. E não podemos dizer, não gosto de discutir política, então não gostas de discutir tudo aquilo que rege a nossa vivência em sociedade. Isso foi sempre uma constante. Depois tive a oportunidade de fazer parte do associativismo estudantil, aí perceber de que forma a minha ação pode influenciar a sociedade em que me insiro e depois política ativa partidária foi quando recebi o convite para ser candidata ao Parlamento Europeu, ou seja, eu não tinha qualquer conexão a qualquer partido político antes de ter sido convidada a integrar as listas do Partido Socialista, a quem estou obviamente muito grata e era fruto de um projeto mais alargado de fazer parte da mudança que a Madeira precisa, na altura estávamos 43 anos com o mesmo partido no poder, agora já são 47, veremos agora os recentes desenvolvimentos onde é que nos levarão.
para qualquer jovem madeirense há sempre aquele desafio de ir para fora dentro, ou seja, ir para o continente, e neste caso tu foste para estudar, prosseguir os teus estudos em medicina. Como é que foi esse período de adaptação? Foi um momento. É diferente, mas não foi muito. Não foi uma alteração muito abrupta. Porquê? Porque eu já, como fazia parte da natação e das equipas de competição do Naval do Funchal, tínhamos muitas competições, quase todas eram no continente. Eu estava habituada a viajar para o continente, às vezes lá para fora, quando fazia parte das seleções. Portanto, ir para Lisboa foi algo que não foi completamente o desconhecido. Tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e amigos fantásticos que ainda hoje mantenho. A diferença foi tentar perceber, por exemplo, coisas básicas como qual é a frequência com que mudamos os lençóis lá da cama. Eu não sabia. E entrei na faculdade em setembro, se calhar não deveria estar a dizer isto, e liguei à minha mãe em novembro a perguntar quando é que eu tenho que mudar os lençóis? E aí vai uma indicação que se calhar seria muito mais frequente do que a cada 3 meses. E especializaste depois também em saúde pública. Sentes que a pandemia também trouxe, se calhar, mais alguma atenção a esta área da medicina, e até que ponto é que nós verdadeiramente aprendemos as lições que tínhamos a aprender com a pandemia? Sim, trouxe mais atenção à área da saúde pública. Quando eu agora me apresentar, sou médica da área da saúde pública. E antes que me façam pergunta o que é isso, é a da pandemia. É o que era toda a gestão pandémica. Também tem as questões de políticas de saúde, intervenção na comunidade, programas de saúde, vigilância epidemiológica e tudo mais. São 10 as competências. E isso trouxe mais awareness, mais atenção para a importância da saúde pública. Infelizmente foi apenas nas doenças transmissíveis e na preparação pandémica. Aprendemos algumas lições, não aprendemos todas. Não aprendemos que se nós investirmos na saúde e não na doença, temos muitos mais ganhos económicos. Por exemplo, cada euro investido em ações a longo prazo de saúde pública, temos 14 euros em retorno. Isto são lições muito importantes que ainda não foram incorporadas verdadeiramente. No entanto, neste mandato nós conseguimos avançar muito mais aquilo que são as políticas de saúde na União Europeia, porque eu quando entrei perguntavam-me muito o que é que faz uma médica no Parlamento Europeu? A saúde não é uma política europeia. Com a pandemia, mesmo um bocadinho antes, já se percebia que não é efetivamente assim. De acordo com o artigo 168, a prestação de cuidados, ou seja, como é que é o nosso sistema de saúde, no sentido de como é que é o nosso SNS, ou se temos outros tipos de sistemas, como com seguros ou sistemas mistos, é uma competência de cada Estado-membro. Eu não posso dizer, como a União Europeia, como é que vamos tratar um determinado doente com determinada patologia. Mas, ou seja, a prestação de cuidados de saúde, Estados-membros apenas. Mas a proteção da saúde pública, que é a promoção da saúde, a prevenção da doença através dos esforços partilhados da comunidade, é uma competência partilhada. E foi aqui que nós conseguimos explorar muito mais esta questão e, felizmente, nós conseguimos dar os primeiros passos para a construção da União Europeia para a saúde. E o Cartão Europeu de Saúde e tudo o que ele representa foi uma das maiores vitórias ao longo do tempo da União Europeia? Foi uma das maiores vitórias. Penso que a próxima grande vitória, estou a olhar aqui para o Vasco que trabalha comigo também na delineação das políticas de saúde aqui no Parlamento Europeu, será o Espaço Europeu de Dados em Saúde, em que será o Cartão Europeu de Doença, mas através do nosso registro clínico, em que poderemos, estou aqui em França, vou ao meu médico, eu consigo aceder ao meu processo de registro clínico em francês. Ou seja, o nosso processo estará assim disponível e acompanhará a pessoa, e em segundo lugar a utilização dos dados secundários em saúde, que permitirá investigadores, em vez de terem acesso a 10 milhões de dados de saúde como temos em Portugal, por exemplo, toda a população portuguesa, que isso já é uma raridade, vamos ter 450 milhões de registros clínicos, ou seja, desses dados de saúde desses cidadãos, se assim o entenderem, e que irá impulsionar, irá existir uma grande revolução na saúde, não apenas na prestação de cuidados, Estados-membros, aí irá existir uma ajuda, mas também do ponto de vista de inovação e investigação. Por exemplo, nas doenças raras, são doenças raras, uma doença que afete uma pessoa a cada 65 mil habitantes,
Na União Europeia são 37 milhões, iremos conseguir estudá-las melhor. Apenas para dar um exemplo, eu acho que isso será também uma grande vitória da União Europeia, termos este espaço europeu de dados em saúde, que está nas negociações finais. A 7 de março iremos ter, esperemos, o acordo final, uma reunião sem hora de fecho e esperemos chegar a acordo com os Estados-membros. Muitos dos trabalhos são feitos também nos comitês e fazes parte do Comitê de Ambiente, de Segurança Alimentar e Saúde Pública e também do Subcomitê de Saúde Pública. Se conseguisse resumir este mandato nas grandes discussões que foram tidas, os assuntos essenciais que foram abordados, quais é que chamavas a atenção? Duas vertentes no ENVI. O Subcomitê de Saúde, de certa forma, vai aumentar o trabalho que fizemos na Comissão Principal. ENVI, Pacto Ecológico Europeu, vai de bases do clima, vai do clima, vai de bases, é a portuguesa, a lei do clima e todas as outras estratégias, a estratégia da biodiversidade, do Prado ao Prato, que vão, de certa forma, a responder àqueles que são os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, que é atingirmos a neutralidade carbónica em 2050 e reduzirmos as nossas emissões para a atmosfera, tornando-nos o bloco líder mundial no combate às alterações climáticas. Essa foi a grande perspectiva deste mandato. Somos a maior comissão do Parlamento Europeu e muito trabalho legislativo, portanto, muito empenho nessa área. Nas questões de saúde, foi também a questão da pandemia, que não foi um momento nada fácil para ninguém e do ponto de vista da União Europeia aqui tenho a destacar a rapidez e a prontidão da resposta da União Europeia, seja através no movimento de pessoas, na reabertura das fronteiras, seja através da solução para ultrapassar a pandemia, ou seja, através das vacinas e da aquisição conjunta das vacinas. Isso foi, sem dúvida alguma, dos principais ganhos que tivemos nestas comissões neste mandato. Depois temos, obviamente, as diferentes propostas que fazem parte da União Europeia para a Saúde, como o Programa Europeu de Saúde teve um aumento de financiamento 10 vezes mais sobre a proposta inicial da Comissão. Temos um regulamento para ameaças transfronteiriças graves, ou seja, estarmos melhor preparados para futuras pandemias, porque a questão não é quando é que se elas virão, é quando é que virão, e para isso estamos, de certa forma, melhor preparados. E estavas a perguntar se tínhamos aprendido alguma coisa, e aprendemos, e este regulamento foi prova viva disso. Temos também o Espaço Europeu de Dados em Saúde, uma nova estratégia europeia, temos também a integração de diversas áreas. O que eu tenho trabalhado muito é termos uma perspectiva de saúde em todas as políticas, ou seja, quando nós trabalhamos políticas de transportes, turismo, de ambiente, agricultura, pescas, sempre que delineamos uma política, de que forma aquilo irá afetar a saúde das populações. Ainda é um conceito que foi introduzido na presidência finlandesa em 2007, não ganhou muita tração, mas veio depois a ser recuperado quando tivemos a pandemia e percebemos que também afetava de forma desigual as populações e aqueles grupos mais vulneráveis. Portanto, aqui um trabalho também mais de saúde pública, técnico-científico, na redução das inequidades em saúde, atuando sobre os determinantes da saúde, sejam eles ambientais, sociais, económicos e mesmo os determinantes comerciais, que agora Ainda são mais importantes. na área do ambiente e nesta sessão plenária falou-se de crimes ambientais, também de restauro na natureza, que gerou mais divisão, um tópico também mais controverso. Até o momento, sentes que esta sessão plenária está a decorrer como era previsto? Deixa alguma frustração e o que é que achas que não se vai conseguir fazer até ao final do mandato e que era necessário fazer? Há várias coisas que nós não conseguimos fazer até ao final do mandato que seriam importantes terem sido feitas. O que se viu foi, ao longo do mandato, a direita saiu daquilo que tinha sido o seu compromisso com o Pacto Ecológico Europeu, indo mesmo contra aquilo que era a visão da sua própria Presidente do grupo político, que é a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. E aqui tivemos bons resultados com esta aprovação da Lei da Restauração da Natureza. Foi um primeiro passo, não é o passo final, é um primeiro passo no que concerne à biodiversidade, mas, por exemplo, tivemos a rejeição da proposta da Comissão sobre a redução dos usos dos pesticidas. Por diversas razões, tivemos uma maior colagem da direita à extrema-direita nestas questões de agricultura, fruto
dos diversos discursos populistas, mas também de certas movimentações em Estados-membros e também a preparar o próprio período pré-eleitoral das europeias em que nos encontramos, mas o que nós assistimos é os pesticidas e muitos desses produtos estão cientificamente provados que causam dano à saúde. Temos que reduzir a nossa dependência desses. Também temos vários estudos do impacto que esses têm na saúde a curto, médio prazo. A longo prazo ainda não temos assim tantos dados em saúde, se calhar iremos ter daqui a poucos anos com o espaço europeu de dados em saúde, mas aqui esta proposta foi rejeitada com votos contra maioritariamente da direita e dos liberais. E eu penso que isso demonstra que ainda existia muito a ser feito, que ainda não foi feito. Outra das propostas que não chegou a acordo final, ou seja, com o Conselho, mas que esperemos que seja dada uma posição, chega a uma posição do Parlamento Europeu, ou seja, ter o seu mandato para os trílogos, para as negociações interinstitucionais, é a nova estratégia farmacêutica, de forma a melhorar a acessibilidade aos medicamentos na União Europeia. Uma das coisas que costumamos perguntar é um momento específico na vida de cada eurodeputado, que é o momento que assumem as funções. Como é que foi esse momento? Sentiste o peso da responsabilidade? Senti, mas perdi-me muito nesse dia. Estávamos aqui em Estrasburgo, este Parlamento, contrariamente ao de Bruxelas, é um pouco mais confuso, mas sim, foi um momento muito imponente ouvir o hino europeu, estar na Câmara, ainda um pouco em choque com esta mudança de 180 graus da minha vida. Eu estava a fazer um doutoramento em Estocolmo e 4 meses depois estava aqui em Estrasburgo, portanto também foi aquele choque foi ainda mais intenso, mas foi um momento de muito orgulho e todos os dias, sempre que entro por esta porta, é um motivo de grande orgulho ter esta oportunidade de representar os portugueses, os madeirenses e também de trabalhar por melhor saúde e bem-estar para todos. Vamos ter eleições este ano, de 6 a 9 de junho. Na altura que estamos a gravar, faltam 100 dias para essa eleição e o verdade. Parlamento assinalou, criando também uma conta de TikTok. Há bocado até acho que me enganei e disse janeiro em vez de junho, mas fica aqui a nota, é em junho que vão ocorrer as eleições. Para umas eleições que vão ser antecedidas por uma eleição nacional, neste caso para a Assembleia da República, quão importante é não confundirmos os assuntos e falarmos de política europeia? Eu acho que estas iniciativas que estás a liderar são momentos únicos para nós termos de informar as pessoas, porque geralmente quando se fala da União Europeia fala-se muito de chavões, de inflação, Euribor, taxas de juro, se calhar um palavreado mais técnico, mas ao fim e ao cabo aquilo que nós decidimos nesta Câmara, depois juntamente com os Estados-membros, influencia 70% a 80% da legislação portuguesa. E eu acho que esta tradução daquilo que fazemos cá e aquilo que é o nosso dia-a-dia e a importância de escolhermos e termos bons representantes portugueses no Parlamento Europeu não se traduz efetivamente, daí a importância destas iniciativas e também de comunicar com as pessoas aquilo o trabalho que ao fim e ao cabo nós desenvolvemos cá. Nós temos muita sorte no sentido em que um estudo recente que analisa as diversas influências dos eurodeputados indica que Portugal é um dos países que tem os eurodeputados mais influentes para o seu tamanho. Isso acho que tem que ser um motivo de grande orgulho nos diversos grupos políticos termos representantes portugueses que defendem aqueles que são os interesses dos portugueses. E no teu caso específico, foste premiada há pouco tempo com o prémio que reconhece Nomeada, sim. Eurodeputada do mandato, nomeada, a cerimónia vai ser em breve. Até que ponto é que sentes também a responsabilidade desse trabalho, do reconhecimento desse trabalho, mas que conselhos dás para um jovem que porventura um dia venha a ser eurodeputado no desempenho dessas funções? Como é que se lida com assuntos tão diferentes? Eu acho que, e costumo sempre dizer, esta nomeação é indicador do trabalho que eu e a minha equipa estamos a desenvolver e nada do que fazemos aqui fazemos sem termos uma boa equipa connosco e eu tenho muito orgulho também daqueles que trabalham comigo, daqueles que me ajudam no gabinete e penso que isso é a principal mensagem-chave, é
ter ao nosso lado pessoas também capazes, motivadas, europeístas convictos, de forma a atingirmos aqueles que são os objetivos que delineamos para o mandato, que ao fim também filo com eles, juntamente com eles. Eu costumo dizer que eu apenas sou a cara, mas existe todo um trabalho por trás. Passando também a falar dos eurodeputados, mas com questões se calhar mais dinâmicas, tens 704 colegas, excluindo os colegas do teu partido, mas podemos incluir os da família política europeia, o S&D. Quem é que tu tomas por referência? Podem ser da mesma bancada ou de outras bancadas, mas deputados que de alguma forma inspiram-se pela sua capacidade de trabalho. O Mohamed Shahim, que é o vice-presidente do Pacto Ecológico Europeu do SD, é um deputado holandês, os pais dele são marroquinos. Também sentiu aqui algum tratamento diferente pela cor de pele no início. Nós também éramos tratados aqui diferentes também pelo nosso aspecto mais jovem. Eu era muitas vezes barrada na entrada daquele bar dos deputados e mesmo na entrada do plenário. Agora já nos reconhecem mais. E eu é uma pessoa que inspira porque consegui imprimir um cunho progressista naquilo que são as diferentes leis e regulamentos e diretivas que fizemos, que fazem parte do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, é sem dúvida alguma um colega que me inspira muito e muito meu amigo também. Se eu não posso escolher os meus colegas de partido, escolho o Mohamed Shahim, sem dúvida alguma, e que também é candidato já nas próximas eleições. E olhando também para as personalidades que desempenharam várias funções de presidência do Parlamento Europeu ou da Comissão, quem é que são aquelas figuras históricas agora que te inspiram? O David Sassoli, infelizmente faleceu ao final do seu mandato pela importância, pelo papel preponderante que teve no combate à pandemia, mas também na resposta que o Parlamento deu às pessoas que viviam em Bruxelas e aqui em Estrasburgo. Ele abriu o Parlamento a todos, por exemplo, a todas as vítimas de violência doméstica, abriu o Parlamento e pôs à disposição os serviços do Parlamento Europeu aos profissionais de saúde, e isso penso que são marcas que não falamos muito, mas também mostram o humanismo deste nosso colega, que infelizmente partiu muito cedo e faleceu ainda durante as suas funções. Da Comissão Europeia, alguém que me tem inspirado muito tem sido Frans Timmermans, mas que já saiu, era o vice-presidente para o Green Deal, mas também Nicolas Schmit, que é o comissário socialista do Luxemburgo, apontado por Luxemburgo, vem da minha família política, que consegui aqui ter duas cimeiras sobre o pilar social europeu. Duas cimeiras no Porto, uma delas durante a presidência portuguesa, que foi muito importante para aprofundarmos o pilar social europeu, que ainda existe muitas inequidades quando olhamos para a região da União Europeia como um todo, e esse pilar, de certa forma, visa dar resposta a estas diferenças. Qual é o maior problema da União Europeia atualmente? O maior problema da União Europeia atualmente é não conseguir comunicar aquilo que faz por todos nós. Se consideras que devemos caminhar por uma federação? Eu penso que isto é uma discussão que está sempre em cima da mesa antes de todas as eleições. Acima de tudo, a União Europeia é um projeto em constante crescimento, não é um projeto fixo. Nós agora estamos a falar do alargamento. Acima de tudo, temos que estar preparados e preparar-nos para estas alterações que irão surgir e, sem dúvida alguma, a União Europeia, como está construída de momento, se calhar não poderá dar as respostas necessárias a estas alterações. Portanto, acima de tudo, é discutir a União Europeia e como é que poderá adaptar-se aos novos tempos, não apenas da transição ambiental, transição digital, as guerras que temos, as diferentes crises que temos vindo a passar. Uma coisa muito importante que aprendemos neste mandato foi também replicar aquilo que foi feito pelo governo português quando nos vimos abraços com a crise socioeconómica. Não foi com medidas de austeridade, foi com investimento, nas pessoas, nas empresas, nas famílias, de forma a não existir uma quebra nos seus rendimentos. E eu acho que são estas transformações que também dá aquela magia ao projeto europeu. E o que é que os europeus têm em comum?
Os europeus têm em comum viverem no local mais seguro do mundo no que concerne, por exemplo, aos alimentos que consumimos. Que país é que, Estado-membro, neste caso, não contando com Portugal, se tivesses que te mudar, escolhias e por que razão? É uma pergunta às vezes difícil, Não, é muito difícil para mim. sobretudo para quem Porque- está na Madeira com Sim, umas eu condições sei. atmosféricas incríveis. Pois, e se calhar a resposta não é. É assim, se eu tivesse que escolher desprendida de tudo, se calhar ia para Canárias, Sim. Ok, parecida à Madeira. era mais semelhante. Não, mas se fosse nas condições atuais, voltaria para a Suécia, que eu estava na Suécia antes de vir para cá. Portanto, também tive essa mudança de país e de casa, tudo antes das eleições. Passamos à fase da nossa entrevista em que é marcada pelas escolhas. Eu dou-te duas opções, podes escolher uma delas ou podes não escolher nenhuma ou escolher ambas. Posso dizer passo? Podes, Posso também escolher- está, ajuda do público não vale, mas passo era é isso que permitido. eu ia pedir, 50-50. A primeira é igual a todas no Parlamento Nacional e aqui em Estrasburgo, humildade ou ambição? Humildade, Cães ou gatos? gatos. António Variações ou Amália? Amália, Sonho ou realidade? sonho. Pragmatismo ou pessimismo? Pragmatismo, Liberdade ou segurança? liberdade. Liberdade ou igualdade? Isto é difícil. É muito difícil. Há igualdade sem liberdade ou há liberdade sem igualdade? É a resposta que nos costumam dar. Pois. Para quem não escolhe uma delas, normalmente é a resposta com que ficamos. Ginja de Óbidos ou vinho do Porto? Vinho da Madeira. Há bocado a resposta foi Ou moscatela. poncha. Poncha. Que assim era uma Vou escolha mudar mais para fácil. poncha. Para Poncha. Schumann ou Delors? Schumann. Campo ou cidade? A Madeira, o campo está muito perto da cidade, portanto, se eu escolher Madeira, dá para os dois, não dá? Dá. Ok, Madeira. Paulo do Mar ou São Vicente? Povo do Mar. Poesia ou prosa? Prosa. 1 euro ou 200 escudos? Aí 1 euro. Já não sei pensar em escudos. Qual é o teu maior sonho? Parece uma pergunta meio alta definição. O meu maior sonho é continuar a fazer aquilo que faço. Assembleia da República ou Parlamento Europeu? Para quê? A questão pode ter diferentes perspectivas, mas qual, por exemplo, tem um papel mais importante na vida dos portugueses, na tua ótica? Os dois têm, mas eu vou escolher O Parlamento Europeu, neste Sim. caso. Kennedy ou Churchill? o Kennedy. NATO ou Exército Europeu? NATO. Obama ou Clinton? Hillary ou Bill? Bill. Obama. E se fosse Hillary Clinton? Obama. Ok. Não sei porque é que perguntei. Ok. Era só para saber se Mas estávamos assim a fica falar mais do esclarecido. mesmo. NATO ou Exército Europeu? Já respondi. respondeu. NATO. Sozinhos, rápido ou juntos longe? Juntos bons. Estrasburgo ou Bruxelas? Estrasburgo. Tem os melhores restaurantes. Federação ou Confederação? Voltando à mesma questão. Passo. Qual é a figura histórica que te inspira mais? Mário Soares. Até tem uma sala com o busto dele em Bruxelas e eu adoro quando temos reuniões lá. Eu levar sempre visitantes portugueses a essa sala, é sempre marcante. E se tivesse a oportunidade de almoçar com alguém que nunca almoçaste, presumindo uma figura viva, portuguesa ou estrangeira, quem é que seria essa pessoa? António Guterres. E se fosse estrangeiro? Pode ser do mundo da política, de outra área. Eu quero dizer o Michael Phelps. Agora temos O um bom Michael nadador Phelps. português O também. Diogo Ribeiro, Diogo claro. Ribeiro, que o vai apanhar talvez um dia. Ai, esperemos que sim. Que referências é que tens de filmes? Algum filme que tenha inspirado mais, tenha marcado? Eu acho que o Titanic, porque foi um filme muito longo para o cinema na altura. Eu era muito miúda e era muito longo. E só existiam 4 cinemas no Funchal, então... Eu fiz a pior escolha porque era achei que tinha saído uma nova versão do Titanic e vi a mesma igualmente. em 3 horas de filme. Em termos de música, sem ser a banda sonora do Titanic, Eu gosto muito dos que é que Arcade gostas? Fire e do Mumford. e em Portugal, algum tipo que gostes mais de estilo musical? Ornatos, Ornatos Violetos, uma boa referência. Chutes. Chutes. Chutes é clássico. Dos Ornatos, alguma música em específico? Não. Ou clássico, ouvi dizer? Chagas. Acho que não tenho uma favorita. Em termos de livros,
Livros, 100 anos de solidão. Foi o único livro que levei para Taiwan quando fiz lá um intercâmbio clínico de 1 mês e meio e li-o 2 vezes porque não tinha mais nada em português, nada de contacto, então foi algo que me marcou. E nem é um livro português, mas estava traduzido em português. Aproveitando que falaste de Taiwan, Taiwan teve eleições há bem pouco tempo, tem uma relação tensa com a China, Com a historicamente. A China pode ser um bom parceiro para a União Europeia? E como é que é neste momento o posicionamento da União Europeia em relação à China? A China é um grande ator geopolítico e a União Europeia tem que saber conversar com todos, mas sabemos que a China tem valores muito diferentes da União Europeia. Qual foi aquele país que nunca visitaste e gostarias de visitar? Aí não sei, tenho tantos. Tens assim alguns topo da bucket list? É que são tantos. Eu queria visitar todos os países da União Europeia, isso sem dúvida alguma. Ainda faltam alguns. Estás em quantos? Tens a conta? Estou em 18. 18? Ok. Então faltam-te Faltam 9. poucos. O Luxemburgo conta, fizemos lá uma pit stop a abastecer Sim. o carro, isso conta. Eu acho não? que se uma pessoa sair do aeroporto, neste caso do carro, Pois, desde que não não sei se não, que é tivemos que lá uma reunião com a comissão. Então já Conta, conta, então já conta. conta. Então se calhar já vamos em 19. Se calhar. Passando às palavras soltas, eu digo-te uma palavra ou um conjunto de palavras e diz que é que associas esta palavra numa palavra ou numa frase. As primeiras palavras que escolhi são impulso europeu, Parlamento Europeu. descarbonização, Necessidade. Erasmus, Divertimento. saudade, Madeira. Madeira, Mar. festas de São Vicente, Não posso dizer. passo então, Arraial. Arraial, Brexit, Momento triste. Mário Soares, Referência. fazer acontecer, Lema. esperança. Esperança. União Europeia também. Se pudesses resumir numa palavra a União Europeia, que palavra é que escolhias? Liberdade. E se pudesses resumir Portugal numa palavra? 25 de Abril com ífanes, que é para dar uma Para dar palavra. um legado. Qual é a mensagem, para terminarmos, que gostarias de deixar a todos os portugueses? A mensagem de nunca desistirem daquilo que é o projeto europeu e da importância que a União Europeia tem no nosso dia-a-dia, e as eleições europeias são aquelas que têm mais abstenção, mas são aquelas que mais influenciam as nossas vidas, portanto a mensagem será sempre: vão votar nas eleições europeias, e espero que em partidos pró-europeístas. Sara, muito obrigado pela tua Obrigada, entrevista, pelo Francisco. contributo ao nosso projeto. Até à Nós próxima. voltamos em breve, continuem-nos a acompanhar os 230 e em especial este segmento, os 21, com os 21 eurodeputados portugueses aqui em Estrasburgo ou em Bruxelas, nas suas funções, no seu dia-a-dia, conhecendo também o seu percurso. Até à próxima e não se esqueçam de votar de forma informada nas eleições de 9 de junho.